Eu louvo a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E agora nós vamos para a parte 16 de nossa série de mensagens. Nós temos pregado sobre o assunto As Vindas de Cristo As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. E nós temos pregado no livro de Isaías, e hoje nós vamos para Isaías 2. Nós já falamos sobre Isaías 1. Nós vamos continuar o assunto em Isaías 2. E o título de nossa mensagem é Os Últimos Dias. Os Últimos Dias. Antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta será respondida ao longo do sermão. Vou fazer uma pergunta, tá? Você vai responder. Você crê que nós que estamos aqui, em abril de 2022, nós estamos em abril, né? Isso aí, abril de 2022, poxa, já é abril, agora me surpreendi. Mas, abril de 2022, você crê que nós estamos agora vivendo nos últimos dias? Nos últimos dias? É uma pergunta que eu estou fazendo. Essa pergunta eu vou responder no sermão. Isaías 2, verso 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amém. Deus seja louvado. Então aqui nós temos uma profecia do profeta Isaías a respeito de coisas que aconteceriam na época que ele chama de últimos dias. Na época que ele chama de últimos dias. E para contextualizar, na semana passada nós falamos sobre a profecia dele em Isaías 1, onde Deus deixa claro que ele ama a justiça. Ele deixa claro que ele não tolera cultos e adorações e cânticos e orações, louvores realizados por pessoas injustas, por pessoas corruptas. E Deus também queria que os juízes de Israel fossem justos. Ele queria que os governantes de Israel fossem justos. E todo mundo que compactuava com a injustiça, com a corrupção, com a roubalheira, com o maltrato dos necessitados, Deus ameaçou julgá-los e haveria um grande juízo, um julgamento contra os injustos naquele naquele tempo, primeiro século não, muitos séculos antes, mas que o profeta Isaías profetizou, e nós vimos então que o próprio Novo Testamento repete essa ideia de que o amor e a justiça não tem como separar. Aquele que ama, julga. Aquele que não julga, não ama. E a ideia que nós não devemos julgar é uma ideia contrária à lei do amor que Jesus Cristo tanto enfatizou. E aqui, esse é o contexto da visão do capítulo 2. Porque a visão do capítulo 1, ela é bastante, podemos dizer, pessimista. Ela está envolta uma mensagem de julgamento, de destruição. E o profeta Isaías vai apresentar um cenário agora otimista, diferente da mensagem de juízo do capítulo 1. Ele vai trazer entre os versos 1 e 4 uma mensagem de esperança e de conversão e de transformação e de mudança das nações. Depois, a partir do verso 5, ele vai voltar a falar de juízo, mas vocês têm que entender que no meio dessa mensagem, dessa profecia de juízo,
o profeta ele quer trazer também uma mensagem de esperança, uma mensagem que não é só de destruição, mas de construção e de edificação. E é isso que ele vai falar entre os versos 1 ao 4. Como eu já falei aqui, é muito importante que quando a gente vai ler uma profecia de um profeta, que a gente preste atenção nos detalhes, nas circunstâncias, em tudo que aquele profeta diz sobre o que ele está dizendo. Porque é muito fácil eu pegar algo, tirar do contexto e fazer uma aplicação que não é verdadeira se eu não prestar atenção nos detalhes. Então, por exemplo, lá em Isaías, lá em Daniel capítulo 8, tem uma profecia, uma visão que Daniel teve, que ele vê, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas tem um carneiro com 2 chifres e tem um bode com 1 chifre. Aí o bode, ele acerta esse carneiro, aí quebra os chifres do carneiro. E eu me lembro que lá atrás, na década de 2000, algumas pessoas ficavam dizendo, isso aí é torres gêmeas, porque o carneiro tinha 2 chifres, então diziam que os 2 chifres eram torres gêmeas, que Osama Bin Laden era o bode, que tem uma barbinha, né? E tinha gente que dizia isso. Aí depois disseram que Obama era um anticristo, não sei onde é que ele entrou nessa história, mas entrou aí de gaiato. Aí, só que se você lesse o texto, era só ler. Daniel diz, o bode é a Grécia e o carneiro lá é os medos e os persas. Ele explica. Ele não fala Nova York. Aí o pessoal fala, não, é Nova York. Não, é os medos e os persas. É só você ler o capítulo prestando atenção nos detalhes. Então, se a gente não prestar atenção nos detalhes, é muito fácil descontextualizar as coisas. Eu posso dizer o que for. Eu posso falar assim, Campo Bom, a gente vai sair, vai ser liberto de Campo Bom, vamos sair rico. Vamos sair daqui liberto. Aí você fala, qual é a base disso? Abraão disse lá que o seu povo vai ser escravizado e vai ser liberto. Aí você fala, peraí, não está falando do povo em Campo Bom, está falando na escravidão do Egito. Mas as pessoas fazem esse tipo de coisa quando não atentam para os detalhes. Então, o primeiro detalhe que eu quero que vocês observem aqui, e que vai ser o assunto principal de hoje, é qual é o significado dessa expressão, os últimos dias. Qual é o significado dessa expressão, os últimos dias? Eu já vou adiantar aqui que a maioria das pessoas hoje, elas não entendem o significado dessa expressão da maneira que ela é usada na Bíblia. Vamos ver aqui, vamos ver. Nós vamos ler diversas passagens do Novo Testamento que vão explicar quando é esses últimos dias. Vamos lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 conta a história depois que Jesus subiu ao céu. Jesus ressuscitou ao 3º dia, no domingo. Aí ele subiu ao céu depois de 40 dias. Aí depois que Jesus subiu ao céu, Jesus falou para os 12 apóstolos assim, fiquem em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo para batizar vocês. A gente vai ler sobre isso agora. Atos capítulo 2, versos 1 a 8, diz assim, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Pentecostes era uma grande festa dos judeus. Moisés mandou os judeus celebrar. E aí estavam os 12 apóstolos lá em Jerusalém, depois que Jesus ressuscitou, e eles estavam esperando a promessa de Jesus que haveria a vinda do Espírito Santo, e a vinda do Espírito Santo ocorreu em meio a milagres. Vocês viram que teve um vento veemente e impetuoso. Então você não tem que imaginar um ventinho assoprando, não. Você tem que imaginar aquela ventania de repente. E aí eles tiveram uma visão de línguas de fogo em cima da cabeça dos apóstolos. Então você imagina que a gente começa a ver fogo aqui, como em formato de uma língua. E aí veio o próximo milagre, que os apóstolos, eles começaram a orar a Deus em idiomas de outros países que eles nunca tinham estudado. Então, imagina, né, que você que nunca estudou inglês, nunca estudou japonês, nunca estudou espanhol, você começa aqui a orar a Deus em japonês e inglês. Os cursos de inglês não iam gostar disso, porque aí não precisa mais deles para aprender, né? Já aprende. Então foi isso, um milagre. O que Deus estava querendo mostrar com esse milagre? Vou explicar rapidamente para vocês. O que Deus estava mostrando? Isso aqui é um detalhe muito importante que muitos não prestam atenção. Veja bem, se vocês lembram da leitura do Novo Testamento há algumas semanas, quando o apóstolo Pedro ele foi pregar na casa de Cornélio, o centurião Cornélio, vocês lembram que alguns judeus foram questionar Pedro e eles falaram: Pedro, o que você está fazendo na casa de um estrangeiro, de um gentio, alguém que não é judeu? Para pensar nessa crítica que eles fizeram a Pedro. Pedro teve que se defender e se explicar. Eles não gostavam de estrangeiros. No português moderno é o que chamamos de xenofobia, racismo. Eu não gosto de gente de outra raça, outro povo. Era isso. Então os judeus tinham um problema. Se você prestar atenção no Novo Testamento, em várias partes, eles não gostavam de outros povos. Tinham problema com os samaritanos. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, algumas pessoas estranharam. Por quê? Não pode conversar com o samaritano porque ele é de outra raça. É de outro povo. É um povo inferior. Então isso está muito presente no Novo Testamento. Então quando Deus faz com que os apóstolos, com aquela igreja primitiva ali, ele realiza o milagre das línguas, dos idiomas, Deus está ensinando para ele: olha, eu amo e eu aceito todos os povos. É isso que Deus está ensinando. Ele está dizendo: vocês não gostam do gentio, vocês não gostam dos italianos, vocês não gostam dos africanos, vocês não gostam dos samaritanos, mas eu amo todos esses povos e deixa eu fazer um milagre aqui, provando que eu amo aquele povo. Ele vai me adorar na língua dele. Ele não tem que me adorar só em hebraico, como se o hebraico fosse superior. Ele vai me adorar na língua dele. É o milagre das línguas. Deus está fazendo um milagre para tentar colocar na cabeça do povo algo que a cabecinha não entendia. Temos que falar assim. Às vezes a gente tem... E continua sendo assim. Às vezes a gente tem a cabeça fechada. Aí Deus tem que fazer algo de se tornar extraordinário para nos ensinar o óbvio. Se você falar, pensar, isso aqui é meio óbvio. Deus ama todos os povos. Ué, quem é o Criador? Se ele criou todos os povos, é óbvio que ele ama todos os povos. Mas não entrava isso na cabeça daqueles judeus. E Deus tinha que ficar fazendo milagre para provar isso para eles. Então, o dom de línguas tinha um papel importante na igreja primitiva de unir os povos na mesma igreja. Então você vai ver em Atos,
uma mesma igreja com judeu, samaritano, gentil. Como é que ela tem uma igreja assim se esses povos se odiavam? Porque em Jesus eles eram ensinados a amar uns aos outros. Aí o dom de línguas, então, era isso. Você viu aqui, a capacidade de falar idiomas de outros países sem ter estudado de forma miraculosa. Aí você vê que essa ideia de línguas de anjos não tem nada a ver com isso. Eu falo na língua dos anjos. Não tem nada a ver. Não era língua de anjos, nem era língua celestial. Era língua na nossa própria língua em que nós somos nascidos. Está muito claro aqui. E aí, pulando para o verso 14, preste atenção no verso 14. Porque o pessoal não estava entendendo, o pessoal estava... Aí vocês têm que imaginar os canos daquele judeu. Olha, nós estamos aqui na Terra Santa e vocês estão aí orando, não é em hebraico? Vocês têm que entrar na mente. Se vocês lerem lá, por exemplo, em Atos 22, quando Paulo foi se defender perante os israelitas, ele falou em hebraico. Aí diz o texto que quando ele falou em hebraico, todo mundo se calou. Falou, agora nós vamos ouvir, porque ele está falando na língua santa. E ainda tem até hoje uns crentes bestas que têm a mesma mentalidade. Quer ver? Não pode falar em Jesus, porque Jesus é português. Tem que falar Yeshua, que é hebraico. É mais santo se falar em hebraico. Se falar em hebraico, pode perceber, tem muito crente até hoje que eles vão dizer que se tu falar em português não tá tão. Tem que falar em hebraico com um biquinho assim para dizer que é judeu. Para com isso, sua raça ruim. Deus ama todos os povos e Ele quer ser adorado em todas as línguas, hebraico, inglês, nos indianos. Deus ama todos os povos e todas as línguas. É boa. Não precisa ser hebraico. Hebraico também, porque é judeu, é a língua deles. Não é porque é uma língua superior, mas eles tinham essa mentalidade. E aí Pedro, ele vai explicar que aquilo que estava acontecendo não era algo de estranho, mas era algo que a Bíblia dizia que ia acontecer. Vamos ver lá a resposta de Pedro no verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. E escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, na terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, o que está sendo dito aqui? Que isso que vocês estão achando estranho, não é estranho, porque a Bíblia prediz isso. Então, não é estranho que nós estejamos aqui clamando e adorando Jesus em português. O nome de Jesus em português é santo. Assim como o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, é um nome santíssimo. Em hebraico é santíssimo, mas em português também. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus seria adorado por todos os povos. Não só por um povo só, mas todos os povos. E aí Pedro... Veja como é que Pedro se defende. Tem algo de estranho acontecendo. Aí Pedro vai voltar, vai se defender como? Ele se defende pela Bíblia. Ele vai falar, não, isso que vocês estão dizendo que é estranho é o que o profeta Joel disse que iria acontecer. Então por que vocês estão chamando de estranho se é o que o profeta Joel disse que ia acontecer? Aí ele vai dizer, ó, foi dito pelo profeta Joel, agora ele vai citar Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, vapor e sangue, fogo e vapor de fumo. Então, isso aí ele está citando o profeta Joel, que é um livro lá do Velho Testamento. E ele está dizendo, isso que vocês estão vendo acontecer aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Agora veja que ele diz, ó,
Ele diz no verso 17, olha, e nos últimos dias acontecerá. Está vendo que ele diz que esse acontecimento é nos últimos dias? Então, o apóstolo Pedro, ali, no dia de Pentecoste, falando em línguas estrangeiras, ele estava nos últimos dias. Veja que ele diz que ele estava nos últimos dias. Nos últimos dias acontecerá. Isso que vocês acabaram de acontecer, aconteceu, igual o Joel disse. Então, observe que Pedro estava nos últimos dias. Agora, abram em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Verso 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então presta atenção, Deus antigamente falou, antigamente quer dizer em tempos passados, ele falou aos pais pelos profetas. Os pais aí quer dizer os antepassados. Então Hebreus está falando, antigamente Deus falou por Moisés, por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, falou aos antepassados pelos antigos profetas. Mas agora, nestes últimos dias, ele falou-nos pelo Filho. Então veja que a época em que Jesus esteve no mundo, a época em que Jesus pregou, essa época chamada de últimos dias. Então isso confirma a mesma ideia de Pedro. Pedro estava nos últimos dias e o ministério de Cristo ocorreu nos últimos dias. Abra em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Versos 1 a 3. Tiago capítulo 5. Versos 1 a 3. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Para aí. Então veja que Tiago ele está falando com um determinado grupo de ricos. Eia, pois, agora vós ricos. Ele está dizendo que esses ricos estavam prestes a ser julgados por Deus. Veja que ele não está falando com ricos do futuro. Ele está falando, eia, pois, agora. Vós ricos, se prepara, começa a chorar, começa a prantear, porque vocês vão cair na miséria. Vamos continuar. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Então Tiago estava vivendo nos últimos dias e esses ricos estavam prestes a ser julgados por Deus nos últimos dias. Novamente, a mesma ideia de Atos, Hebreus, agora Tiago. Eles estavam, o Cristo e os apóstolos viveram nos últimos dias. Tem uma expressão parecida no Novo Testamento que é os últimos tempos. Os últimos tempos. Abra em 1 Pedro capítulo 1. Nós estamos vendo muitas passagens para que fique claro para você, porque isso é um tema muito importante. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que não foi
com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Ou seja, ninguém é salvo por dinheiro. E aqui já refuta quem quer dar dinheiro para salvar a alma depois do morto. Então, dá dinheiro que vai salvar a alma com a indulgência. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Então veja que Jesus foi manifestado, ele existia desde a fundação do mundo, mas ele foi manifestado como homem em sua encarnação nestes últimos tempos. 1 João capítulo 2, verso 18. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, assim como tinha os últimos dias, ele estava nos últimos dias, nos últimos tempos, e João diz, vocês estão na última hora. Ele não diz, a última hora vai vir 2000 anos depois. Ele diz, vocês agora estão na última hora, e a prova disso é que vocês estão vendo os anticristos pelo mundo no tempo de João. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então aí ele está contando a história do Êxodo, do Pentateuco, que o povo estava lá no deserto. Ele está recontando essa história, e a pergunta é, por que ele está contando essa história? Vamos ver no verso 11. Ora, todas estas coisas, ou seja, o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso. Está vendo? Paulo está dizendo, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então Paulo e a igreja do Coríntios estavam vivendo os fins dos séculos. Os últimos tempos, os últimos dias, a última hora. E agora eu vou mostrar que essa é a maneira que o próprio Isaías se refere a essa época. Vamos abrir e voltar agora. Voltem para Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos, os primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Verso 6, porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Jesus. Então você vê aí que Isaías, ele fala da chegada de Jesus na terra de Zebulon, na terra de Naftali. Que terras são essas? Eram os lugares de Israel. E ele está dizendo que Jesus chegaria em Israel nos últimos tempos, como está no verso 1. Então, eu já mostrei muitas passagens aí que provam que no primeiro século, no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, eles estavam vivendo os últimos tempos e os últimos dias. Eles estavam vivendo a última hora, eles estavam vivendo os fins dos séculos. E aí a grande pergunta que surge é: como, pastor, que os últimos tempos podem ter sido naquela época, os últimos dias naquela época, se já passou muitos séculos e o mundo não acabou? Como é que eles estavam vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, se já se passaram 2000 anos e o mundo ainda não acabou? Como pode ter sido os últimos dias, os últimos tempos naquela época? E é isso que nós vamos responder agora. Em primeiro lugar, vocês têm que entender que vocês que vivem em 2022, vocês não são a geração mais importante que existe. Nós que vivemos no século 22, falei 22? 21, já estou lá em 2000 e bolinhas. 2100 vai ser o século 22. Tomara que eu viva até lá. Mas o ponto é que nós somos acostumados a olhar para a nossa geração e dizer assim: nós temos mais tecnologia. Nós somos os mais inteligentes. Nós somos os mais avançados. Agora nós fazemos justiça. Agora nós aprendemos que nós não sabemos o que é o homem, o que é a mulher, e nós vencemos todas as barreiras e preconceitos. O homem do século XXI se acha assim. Vou te dar uma notícia para você. Você não é a geração mais importante. Você não é a geração mais inteligente nem mais esperta. E muitas outras coisas. A gente tem que se perguntar: qual foi a geração mais importante que já existiu? A geração mais importante que já existiu foi a geração que viu Deus em forma de homem pisar na terra. A geração que viu Jesus. Vocês têm que passar a enxergar o mundo e a história humana sob a ótica de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus, é o Deus eterno, onipresente, onisciente, o Criador dos céus e da terra, que disse: eu vou habitar com os homens, eu vou viver como os homens, para ser luz para os homens e para salvar o mundo. Esse é Jesus. E a geração mais importante é a geração que viu isso acontecer. Jesus falou isso. Jesus falou: os antigos, eles queriam ver o que vocês veem, Jesus disse. Eles queriam enxergar, olhar o que vocês enxergam. Mas eles não puderam. Mas aqueles que viveram no século I, eles podiam ver o Criador do universo. Abrir os olhos dos cegos. Ressuscitar mortos. Essa foi a geração mais importante que já existiu. E vocês, a partir do momento que vocês entenderem isso, que o mundo e a história gira em torno do que aconteceu no século I, aí você vai começar a entender
as profecias bíblicas. Enquanto você achar que a sua geração é o ápice, é o topo, você não vai dar o devido valor e não vai entender o que realmente aconteceu quando Jesus veio à Terra. Quando Jesus veio à Terra, tudo que veio antes apontava para isso. E tudo que vem depois aponta para ele também. A história do mundo desde o primeiro século é a história do que aconteceu com o mundo depois que Deus pisou na terra e viveu como homem. Aprenda a pensar assim, aprenda a enxergar assim. Aprenda a entender que aquele foi o mais importante século, porque tudo gira em torno da vida, da obra, da ressurreição, da morte e da ascensão de Cristo. Tudo gira em torno disso. O resto é nota de rodapé. Bom, se você entender isso, aí você vai entender o pessoal que vai para um outro extremo. Vou te dizer qual é o outro extremo. O outro extremo tem o pessoal que acha que a gente é o mais maravilhoso, o mais incrível, né? Os mais justos, os mais inteligentes. Todos que vieram antes eram bárbaros e idiotas. Mas tem outro extremo. Tem aqueles que pensam que nós somos a geração mais perversa. Eu já vi, tem alguns pastores que falam assim: essa é a pior igreja que já existiu. A igreja do século XXI é a pior. Vocês não estudaram a história da igreja, não. Se você pensa que nós estamos no pior, vocês não sabem o que já aconteceu. Não. E tem outro problema. O Senhor Jesus, ele ensinou que a geração dele era a geração mais pecadora que já existiu. A geração do primeiro século foi a geração mais pecadora que já existiu. A nossa geração não chega aos pés da maldade deles. Pode parecer estranho, porque a gente está acostumado a ouvir o contrário. Que a gente é o pior. Não, nós não somos o pior. O que eles fizeram tão sério no primeiro século para que eles sejam o pior? Jesus fala várias vezes: ó geração perversa. E ele fala também que não tem algo que aconteceria naquele século que nunca mais aconteceria depois. Mas eu só quero que você, antes de entrar nisso, eu quero que você reflita no seguinte. Por que a geração do primeiro século é pior? Por um motivo muito simples. Ela foi a geração que matou Deus. A geração que matou o Filho de Deus, o Deus encarnado, não tem pecado maior do que esse, do que Deus olhar olho a olho em você e você dizer: me entrega Barrabás. Nem todos os assassinatos e homicídios do mundo se comparam com matar Jesus Cristo. Sabe por que a gente acha que a gente é o pior? Porque a gente não mede as coisas de forma cristocêntrica. Meus irmãos, se eu matar 1 milhão de pessoas, isso é grave, isso é terrível, eu sou terrível, mas matar o Filho de Deus inocente, puro, não tem nada mais grave do que isso. Essa foi a pior geração. E se você entender que essa foi a pior geração, você vai entender que você não é nem o melhor e nem você nem o pior. O ser humano, ele gosta dos extremos, né? Ele gosta de dizer ou que ele é o melhor ou que ele é o pior. Eu vou repetir, o centro de tudo é na época de Cristo. Se você entender isso, você vai estar pronto para entender o que são os últimos dias, o que são
o fim dos séculos, o que são os últimos tempos, que é o tempo que Jesus veio à Terra. Os últimos dias, os últimos tempos, o tempo do fim, não são os últimos dias. Sempre que o Novo Testamento usa esse termo, assim como Isaías usa, se vocês prestarem atenção no contexto e no ensino de Jesus, vocês vão entender que os últimos dias, os últimos tempos, a última hora, não era os últimos tempos, os últimos dias, a última hora, o fim dos séculos do mundo. Não era os últimos dias do mundo. Eram os últimos dias de Israel. Os últimos dias de Israel. Vou mostrar isso para vocês. Isaías capítulo 2. Verso 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias. Eu vou mostrar que esses últimos dias são os últimos dias de Judá e Jerusalém. E eu vou mostrar por que isso é importante. Abram em Lucas 21. Lucas 21, verso 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos parar aqui para a gente entender. Esses dois versos aqui, eles são extremamente chocantes e para os primeiros discípulos, extremamente perturbador. A gente não entende o choque porque nós não entendemos mais o que era o templo. Então, eu vou explicar para vocês o que era o templo do verso 5 e vocês vão entender o tamanho do choque. Vamos voltar na história. Deus escolheu Israel. Vocês lembram que lá no livro de Gênesis, Deus escolheu Abraão e falou: Abraão, de você vai vir uma grande nação, que é a nação de Israel. Aí Deus escolheu Israel. Pergunta, para que Deus escolheu Israel? Deus escolheu Israel para mostrar ao mundo, para mostrar a todas as nações, para mostrar quem era o Deus verdadeiro. Então a missão de Israel tinha uma missão. Israel tinha um propósito. O propósito e a missão de Israel era revelar ao mundo quem era o Criador dos céus e da terra contra todos os ídolos e falsos deuses. E aí Deus mandou Moisés. E aí Deus mandou Isaías. E aí Deus mandou Malaquias e todos os profetas, revelando ao mundo quem era o Deus verdadeiro. E aí entra um detalhe. O que era o templo? Está vendo aí que eles elogiam o templo? O que era o templo? Entenda de uma vez por todas. O templo que Moisés mandou construir no deserto, e depois foi construído por Davi, e depois foi construído por Zorobabel, esse templo era o único templo do mundo em que o povo podia adorar ao Deus verdadeiro. Todos os templos e santuários do mundo inteiro, que não fosse o santuário em Jerusalém, eram falsos templos de falsos deuses. O Deus verdadeiro, ele tinha um único templo, uma única forma de adoração, um único sacerdócio, com aqueles sacrifícios. Aquela era a religião verdadeira. E se você quisesse ser salvo, onde quer que você estivesse, você tinha que se render àquilo. Ao Deus de Israel, que se revelava no templo de Jerusalém.
Se você fosse adorar na Grécia, vou adorar os deuses gregos. Falso. Vou adorar os deuses lá na África, na Índia. Tudo falso. O Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Vocês lembram quando veio a rainha lá da África falar com Salomão? Salomão cumpriu essa missão. Salomão, ele deu testemunho para muitas nações, muitos se converteram através de Salomão. Aí a mulher foi até a África. Ela saiu da África, foi até Jerusalém, onde havia o único templo do Deus verdadeiro no mundo. Então todo mundo que adorava a Deus no Velho Testamento, ele sabia que a adoração verdadeira estava sob a responsabilidade de Israel. Israel recebeu esse privilégio, essa responsabilidade de anunciar Deus ao mundo. Por isso que Deus se ira tanto. Nós vimos no capítulo 1, quando Israel corrompia o templo, o que Israel estava corrompendo? Estava corrompendo a luz das nações. Por isso que Deus se irava. As pessoas estão se perdendo porque vocês não estão honrando a missão que eu dei para vocês. Então Israel tinha uma missão. Desde Moisés. Aí a grande pergunta é: quando é que essa missão chega ao fim? Quando é que Israel e quando é que o templo de Israel chega no final da sua missão? Sabe por que a gente não entende a importância dessa questão? Vou explicar aqui para vocês. A gente no século 21, a gente é acostumado a pensar que a gente serve e adora a Deus de qualquer maneira. Vocês foram acostumados a crer que você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Nos tempos bíblicos, eles sabiam que eles tinham que servir a Deus não do jeito que quiser, mas da forma que o Moisés mandou no seu santuário, no seu templo. Esse era o modo de buscar a Deus. Esse era o modo de servir a Deus. Você pecou, você vai em Jerusalém e oferece o teu carneiro. Na Páscoa você vai comer o cordeiro, as ervas da massa. É assim que se serve a Deus. E não é com qualquer sacerdote. Deus escolheu a tribo de Levi. Ele não escolheu nem o grego, nem o gentil, e nem mesmo as outras tribos. Ele escolheu Levi para oferecer os sacrifícios. E por séculos e séculos e séculos, eles sabiam. É assim que se serve a Deus. É só você ler o Velho Testamento. Por acaso poderia chegar alguém da tribo de Benjamim e oferecer sacrifício? Não, Moisés escolheu a tribo de Levi. Poderia alguém subir em qualquer lugar para oferecer sacrifício? Então vocês veem, meus irmãos, que eles não serviam a Deus de qualquer maneira, mas da forma que Moisés mandou. Então, se você entender isso, agora você está pronto para entender Lucas 21, versos 5 e 6. Eles estão elogiando o templo, verso 5. Dizendo a respeito do templo que estava ornado de formosa pedra. Olha só que templo bonito. É o templo que o Senhor edificou, é a casa do Senhor, a casa de oração para todos os povos, né, Jesus? Quando Jesus diz, olha só no verso 6, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês estão entendendo o choque? O que ele está dizendo? Que a velha forma de adorar a Deus vai acabar. A forma de adorar a Deus no templo de Jerusalém
está chegando ao fim. Esse templo não vai continuar a existir. Ele vai ser destruído. Aquilo que vocês sempre aprenderam que essa era a forma de adorar a Deus, por meio desses sacrifícios, por meio desse templo, por meio do sacerdote levita, essa forma vai mudar. Por que vai mudar? Porque eu vim ao mundo. Esse século que Deus veio ao mundo, ele muda tudo. E a antiga forma, Abel, desde o princípio do mundo, oferecia sacrifícios. Mas esse templo agora vai ser destruído. E os discípulos se chocam. Agora vamos para o verso 7. Perguntaram-lhe dizendo: mestres, quando serão, pois, estas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? E que sinal haverá quando a destruição do templo, estiver para acontecer? Eles estão perguntando, quando é que esse templo vai ser destruído, meu Deus do céu? Não acredito. O templo vai ser destruído? Quando é que isso vai acontecer? E aí, o que é que Jesus responde? Ele responde dando diversos sinais. Ele responde, vai haver esses sinais, fomes, guerras, falsos profetas. Não são sinais do fim do mundo. Leia o texto, não são sinais do fim do mundo. Jesus não disse que guerras, pestilência, fome são sinais do fim do mundo. Ele disse que são sinais do fim de Israel. Na posição que Israel tinha. O fim do sistema de Moisés. O fim da velha forma de adorar. Ele vai dando vários sinais. Até que ele chega no verso 20. Ele diz: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ou seja, está repetindo, agora quando vocês vão ver todos esses sinais. Quando todos esses sinais se cumprir, aí Jerusalém será destruído, o templo será destruído. E eu repito, as pessoas leem isso, elas não entendem. Meu irmão, Jerusalém, nesse contexto ser destruído, não é Campo Bom ser destruído. Não é nem mesmo se o Rio de Janeiro for destruído, se Nova York for destruído. Não. O que está sendo destruído é a antiga forma de adoração. É toda uma forma de servir a Deus. Está chegando ao fim. Estes são os últimos dias. Os últimos tempos. Quando a história de Israel e da antiga aliança chegou ao fim. E quando a destruição de Jerusalém ia chegando perto, os apóstolos iam dizendo: vocês estão vendo, nós estamos nos últimos dias. Vocês estão vendo, está se multiplicando os falsos profetas. Vocês estão vendo, o amor está se esfriando, porque nós estamos chegando nos últimos dias de Israel, em que a velha forma de adoração, a velha forma de servir a Deus, está chegando ao fim. Vocês veem que o autor de Hebreus, ele fala de forma muito clara sobre isso. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, abre Hebreus capítulo 8, onde ele explica isso. Hebreus capítulo 8. Presta bastante atenção. A partir do verso 6. Mas agora,
alcançou ele ministério, tanto mais excelente. Está falando de Jesus. Quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Ele está dizendo que Jesus, ele é um mediador de uma nova aliança que é melhor do que a aliança de Moisés. É melhor do que a aliança antiga. Agora vamos ver que ele vai citar Jeremias. Vamos para o verso 7. Porque se aquela primeira, ou seja, a aliança de Moisés, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. E os seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Então ele está citando Jeremias 31, que fala da nova aliança. Agora, olha só o comentário que ele vai fazer no verso 13. Ó. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. A primeira aí é de Moisés. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Está vendo? Ele está dizendo, a velha aliança, a aliança de Moisés, perto está de acabar. E quando é que ela acabou? Veja que o autor aqui de Hebreus, ele diz, está perto de acabar. Está perto de chegar ao fim aquela forma de adorar que Moisés nos ensinou. E ela chegou ao fim quando Jerusalém e o templo foi destruído, conforme a profecia de Jesus. Então, meus irmãos, estes foram os últimos dias. Esses foram os últimos tempos. Então, nós vivemos nos últimos dias? A resposta é não. Nós vivemos depois dos últimos dias. Depois que a velha aliança foi destruída. Então vocês devem entender o seguinte, para a gente finalizar isso daqui. Jesus veio ao mundo. Deus se fez carne. O Deus criador dos céus e da terra se fez carne. Quando ele veio ao mundo, quando ele pisou na terra, ele enviou os apóstolos para fundar uma nova igreja. Uma igreja renovada para fundar um novo templo. Para fundar uma nova casa do Senhor. O que vocês têm que entender é que os apóstolos tiveram cerca de 40 anos para cumprir a sua missão. Então, depois que Jesus morreu, os apóstolos tiveram cerca de 40 anos para fundar o cristianismo. Eles tiveram 40 anos para fundar a igreja. Para fundar a igreja do Novo Testamento no mundo. Eles tiveram que fazer isso antes do templo ser destruído. Enquanto eles faziam isso, se multiplicavam falsos profetas. Eles eram perseguidos. Havia fomes em vários lugares.
Eles eram entregues às sinagogas e aos reis para apanhar. O amor de muitos se esfriou. E depois de cumprir-se todos os sinais, os apóstolos terminaram de fundar a igreja. E aí a história de Israel, como uma nação especial, com seu templo, chegou ao fim. Porque agora a igreja não é mais judaica. A igreja agora é universal. Então, o que eu acabei de explicar, na verdade, é ensinado explicitamente na Bíblia. Só que a gente lê as coisas descontextualizadas. E se você lê as coisas descontextualizadas, você não entende o que você está lendo. A história é uma guerra lá na Ucrânia, você diz que é sinal do fim. Aí vem o Covid e diz que é o sinal do fim. Jesus disse que é o sinal do fim. Mas não era o fim do mundo, era o fim de Israel. É só você ler as cartas. Lê as cartas. Quer ver uma passagem? Abra em 1 Timóteo 3. Primeiro Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, agora você sabe o que são os últimos dias. Nos últimos dias, ou seja, na época em que os apóstolos estavam fundando a igreja antes de destruir Jerusalém, sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, interperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você pode dizer, tem gente assim hoje em dia. Sim, é verdade. Mas ele não estava falando de hoje em dia. Ele estava falando dos últimos dias. Preste atenção no que ele diz no final do verso 5. Destes, afasta-te. Ou seja, destes, que eu acabei de falar, você, Timóteo, agora aqui, que vive nos últimos dias, você vai se afastar deles. Destes afastes, final do verso 5. Está vendo que ele está falando de um problema daquele tempo. Enquanto Paulo e Timóteo fundavam a igreja, eles tinham que sofrer oposições desses homens. Agora nós vamos voltar para encerrar em Isaías 2. Verso 2. O que vai acontecer nos últimos dias? Se firmará o monte da casa do Senhor. A casa do Senhor aqui é a nova a igreja. O templo do Senhor. A casa do Senhor que foi fundada nos últimos dias, nos últimos tempos, quando Jesus veio ao mundo. É a igreja. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, onde nós vamos aprender o verdadeiro poder da igreja diante do mal. Mas antes de encerrar, deixa eu falar uma coisa aqui. Muitos de vocês já ouviram falar o seguinte, o anticristo vai trazer paz às nações. Aí quando vier o anticristo não vai ter mais guerra. Quem aqui já ouviu isso
Levanta a mão para mim. Né? Bom, não tem nenhuma passagem na Bíblia que o anticristo vai trazer paz às nações. Nenhuma. João diz que o anticristo estava presente na última hora. É outro ponto. E o mais importante ponto é que o verso 4 diz que quem traria paz às nações é Jesus. Eu gostaria de saber por que eu fui enganado a crer que algo que é dito sobre Jesus, quem vai fazer é o anticristo. Jesus é o único príncipe da paz, que traz paz às nações. Mas nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude a reconhecer que nunca existiu evento mais importante na história do mundo do que quando Deus se fez carne, Emanuel, e habitou entre nós. Que nós venhamos entender o impacto deste acontecimento para todas as nações. E que nós venhamos valorizar o novo templo, a nova casa de Deus, que é a igreja do Novo Testamento. Porque a este templo fluem todas as nações para serem reconciliados pelo teu Filho. Nos ajude, Senhor, a valorizar todas as coisas que tu fizestes para, por meio de Cristo e por meio dos apóstolos, fundar a igreja, o novo templo. Não mais um templo físico em Jerusalém, como os antigos adoravam, mas um templo espiritual que se estende pelo mundo inteiro. Que nós não venhamos nos confundir, Senhor, mas que nós venhamos valorizar tudo o que aconteceu naquele século. O século em que Jesus veio ao mundo e os apóstolos fundaram o cristianismo. Em meio a tantas tribulações, e em meio a uma tribulação que o Senhor Jesus disse que nenhuma outra haveria depois daquela. Nós somos gratos, Senhor, porque nós nunca seremos atribulados com a mesma intensidade que foi a igreja do primeiro século. Eu te dou graça, Senhor, porque embora a tua igreja seja perseguida em diversas partes do mundo, ela não é como foi no primeiro século, perseguida em todas as nações do mundo. Eu te dou graça, Senhor, porque aqui eu vivo em paz e não preciso ser perseguido como eles foram. Nos dê, Senhor, um coração para valorizar tudo que os nossos primeiros irmãos fizeram para fundar a igreja nos últimos dias. No nome de Cristo eu oro. Amém.